Fala galera, beleza? E aí? Bora falar sobre DC? Hoje eu quero conversar com você sobre a série dos Lanternas e tentar responder uma pergunta que eu tenho visto bastante nos últimos meses. O que realmente podemos esperar dessa série? Desde que os primeiros materiais começaram a ser divulgados, a reação dos fãs foi bastante dividida. Algumas pessoas gostaram da proposta e outras ficaram bastante preocupadas. E depois do lançamento do segundo teaser, eu acho que já deu para entender melhor qual é a direção que a DC Studios está seguindo. E sendo sincero, talvez essa série seja bastante diferente do que parte do público está esperando. Quando o primeiro teaser foi divulgado, uma das principais reclamações foi justamente a falta dos elementos mais fantásticos dos Lanternas Verdes. Muita gente sentiu falta de mais ação, mais construções com os anéis, mais ficção científica e mais da tropa dos Lanternas Verdes. Além disso, a escolha de apresentar um Hal Jordan mais veterano, mais velho, também gerou bastante discussão. Mas depois de assistir aos dois teasers algumas vezes, eu comecei a perceber uma coisa. Talvez essa série nunca tenha tentado vender essa proposta. Quando pensamos em Lanterna Verde, normalmente imaginamos batalhas espaciais, alienígenas, planetas diferentes, grandes guerras cósmicas, mas tudo isso que vimos até agora aponta para uma direção diferente. A impressão que eu tenho é que Lanternas está muito mais próximo de ser uma série de mistério e investigação do que uma série focada em ação. Isso não é necessariamente algo ruim. Na verdade, pode ser justamente o diferencial da produção, porque dentro do DCU praticamente todos os projetos anunciados possuem uma identidade própria, e Lanterna parece estar construindo a sua. E eu acho que esse é o ponto mais importante do vídeo. Se você está esperando uma série com uma batalha gigantesca em todos os episódios, talvez seja melhor diminuir um pouco da expectativa. Isso não significa que a série não terá ação, muito pelo contrário. O segundo teaser mostrou mais dos anéis em funcionamento, deixou claro que os poderes estarão presentes, obviamente, mas tudo indica que eles não serão o grande foco principal dessa primeira temporada. O foco parece ser o mistério, a investigação e principalmente a relação entre Hal e John Sturge. E aqui existe um ponto que me deixa bastante confiante. Os profissionais envolvidos na produção sempre falaram que queriam criar uma série capaz de atrair um novo público, mas sem esquecer os fãs antigos. Ou seja, a ideia não parece se transformar Lanternas em algo completamente diferente das HQs. Pelo contrário, a intenção parece ser respeitar quem esses personagens são nos quadrinhos enquanto apresentam esse universo para uma nova geração. Então não é porque a primeira temporada terá um foco maior em investigação que a série terá vergonha de ser uma série dos Lanternas Verdes. Muito pelo contrário. Talvez essa seja apenas a forma que encontraram de apresentar esse universo para um grande público antes de expandir ainda mais a escala da história. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a qualidade da produção. A fotografia está muito bonita, os enquadramentos passam personalidade, a iluminação está muito boa e existe uma identidade visual muito forte. E sinceramente tem cara de HBO, tem cara de série premium. Mesmo no momento mais simples dos trailers, dá para perceber uma preocupação enorme com a atmosfera. E para uma série de mistério isso é fundamental. Até agora visualmente Lanternas vem me agradando bastante. Outro ponto que me chamou bastante atenção é o papel do John Sturge na história. Porque eu não acho que a série está apenas contando um mistério. Eu também acho que ela está construindo um personagem para o futuro do DCU. Pelo que tudo indica, a série vai trabalhar bastante a origem e desenvolvimento do John Sturge. Isso faz muito sentido. Para boa parte do público, essa será a primeira vez acompanhando o personagem de forma aprofundada em live action. Então Lanternas tem a oportunidade de mostrar quem ele é e quais são os seus valores, seus conflitos e como ele se torna um Lanterna Verde. E sinceramente eu acho que isso pode ser muito importante pensando em Man of Tomorrow, porque ao invés de apresentar mais um herói no meio de vários personagens, a DC pode fazer com que o público já tenha criado uma conexão com ele antes mesmo do filme chegar. E se a série fizer um bom trabalho, John Sturge pode sair de Lanternas como um dos personagens mais populares dessa nova fase da DC. Mas obviamente nada é perfeito e eu tenho as minhas preocupações. E ela não está relacionada aos trailers. Ela está relacionada ao roteiro. Porque uma série de mistério vive ou morre pela qualidade da história. Se o mistério for interessante, se os personagens forem bem escritos,
Se os episódios conseguirem manter a curiosidade do público, eu acho que Lanternas tem tudo para ser uma das maiores surpresas do DCU. Mas se a investigação não funcionar, aí a série pode acabar perdendo a força rapidamente. Então é um ponto de preocupação que eu tenho relacionado a essa série. No final das contas, a minha expectativa para Lanternas está bastante positiva, mas eu acho que o segredo está em entender qual é a proposta da série. Lanterna não parece querer ser uma sequência de batalhas cósmicas. Ela parece querer ser uma história de mistério protagonizada por Lanternas Verdes. E, sinceramente, se conseguir entregar uma boa investigação, personagens interessantes, uma atmosfera envolvente e manter essa qualidade de produção que vimos no trailer, eu acredito que ela pode surpreender muita gente. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão esperando de Lanternas? Vocês gostaram do teaser ou ainda tem alguma preocupação com a direção que a série está tomando? E se você gostou do vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos sobre a DC. Inclusive, mais para frente eu quero trazer um vídeo falando sobre uma teoria que eu venho desenvolvendo sobre lanternas e que sinceramente parece cada vez mais possível de acontecer dentro da série. Então fica ligado porque ainda temos muitas coisas para conversar sobre o futuro do DCU. E valeu por assistir e até o próximo vídeo. Falou!